deste da vida e para a vida eterna. Ó Pai, nós te louvamos, porque somos teus filhos, comprados pelo sangue de Jesus e porque temos acesso a essa palavra, Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir que nesta manhã essa palavra entre na nossa mente, no nosso coração, ó Deus, e nos ensine tudo aquilo que nós precisamos aprender para te servir mais e melhor, para te adorar em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de João. Vou pedir que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias. Capítulo 3. E vamos estar acompanhando aí essa leitura, né? Em primeiro lugar, o professor já falou, mas a gente tem que repetir. E esse livro foi escrito por João, mas inicialmente ele não declarou que ele era o escritor deste livro, né? Porém, lá no versículo 10, no capítulo 21, no versículo 10, ele diz ele se denomina como o discípulo que Jesus amava, né? E eu acho isso interessante, porque a pessoa dessa autoconfiança, né, de que ele é um discípulo amado, isso é muito bom. A gente vive hoje uma crise de autoconfiança nas pessoas, né? Por mais que se diga que faça, as pessoas sempre estão inseguras. Mas João tinha essa segurança de que ele era amado por Jesus. Que bênção, né? E outra coisa interessante desse livro de João é que ele é diferente dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele conta milagres de Jesus que o próprio João chama de sinais. E outra coisa que me chamou a atenção é que no capítulo 20, capítulo 20, nos versículos 30 e 31, pelo menos na minha tradução, está escrito assim: o objetivo deste evangelho. É um livro que traz em si já a definição de para que ele foi escrito. Os teólogos, eles se debruçam sobre este tema em cada livro, né? Para saber para quem ele foi escrito, por que ele foi escrito, qual o objetivo de se escrever esse livro. Mas João não deu trabalho para os teólogos. Ele já disse aqui, no capítulo 20, versículos 30 e 31, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, quer dizer, muitos milagres, outros, que ele chama de sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus, né? Essa vida em Cristo, ela começa no momento que a gente aceita Jesus e ela prossegue para a vida eterna com Ele. Esse objetivo aqui está bem sucinto e bem claro, não deixa dúvida para que este livro foi escrito. E quem é Jesus aqui dentro deste evangelho, né? Este texto de Êxodo 3,14, ele é muito conhecido naquele momento da chamada de Moisés, quando Moisés disse: eu vou para Faraó e vou dizer que quem que me mandou. E Deus disse para Moisés: eu sou, te mandou. Eu sou. É uma definição que abrange tudo, toda a eternidade, todo o futuro, todo o passado, todo o universo, porque Deus, Ele é.
ele não está por um determinado tempo. Ele é, eu sou. Eu sou, te mandou. Eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Ele não precisa de definição, ele não precisa de nenhum complemento. Nós vamos ver que João, ele define Jesus em vários pontos em que o próprio Jesus, ele disse quem ele era. Ele disse em João 6,35 que ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ele é o alimento perfeito para as nossas vidas. Por quê? Porque se a gente come deste pão, que é a palavra de Deus, e vive esta vida que Jesus nos oferece, nós não vamos ter mais fome de nada, nem aqui e nem na vida eterna, porque o alimento que é o pão da vida, ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Então, Jesus é o pão da vida. Em João 8,12, ele declara que Jesus, ele é a luz do mundo. E interessante falar sobre luz, porque tudo aquilo que é ruim, que é errado, ele fica escondido nas trevas. Mas quando a luz chega, aquilo se mostra para todos. E só tem uma opção diante da luz: é mudar, é corrigir ou é escandalizar, quando todos tomam conhecimento. Jesus é a luz do mundo porque ele traz à luz a vida. Aquilo que está em nós, que precisa ser mudado, ele pode ser mudado através da luz, que é Jesus. No versículo capítulo 10, 9 e 10, ele diz que ele é a porta. Se nós não entrarmos por essa porta, de maneira nenhuma poderemos chegar à vida eterna. Jesus é o bom pastor. Era uma realidade de quem convivia naquela época, quem vivia nos campos, era o pastoreio. Esta linguagem, Jesus era muito didático e ele usava sempre uma linguagem que todos pudessem entender. Essa era uma linguagem bem entendida de um pastor que cuidava de suas ovelhas. Capítulo 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Que bênção saber que nossa vida ela não termina aqui. Não termina neste corpo. Que no momento em que nós enterramos aquele ente querido que declarou Jesus Cristo como Salvador e Senhor, a gente sabe que vai vê-lo na vida eterna. Que aquilo não se acaba aqui, que nossa vida não termina aqui. Jesus é a ressurreição e a vida, e ele ressuscitou para provar para nós que assim como aconteceu com ele, vai acontecer conosco também. Jesus, no capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Como é bom saber por onde caminhar. Saber que tem um caminho seguro, que vai nos levar a um destino seguro, a uma definição. Na minha cabeça, como isso é importante? Como é importante saber que para onde eu estou indo é o caminho certo. Porque quando eu faço um planejamento de algo, no outro dia pode ser que aquilo tudo não aconteça da forma como eu planejei. Mas eu me sinto segura porque eu planejei. E saber o caminho é uma coisa que dá segurança. E Jesus é o caminho. E nós estamos no caminho certo. Que segurança, que bênção que é saber disso, né? Verdade. A verdade é Jesus. Ele é a realidade, a verdade que não há mudança. Na nossa vida humana a gente vê muitas mudanças, mas a verdade que é Jesus, ele não muda. E a vida é a vida aqui, a vida eterna. E Jesus, no capítulo 15, é a videira verdadeira, a árvore que produz os frutos, e estes frutos eles permanecem também para a vida eterna. Observem que
é Jesus. É por acaso? Nada na Bíblia está por acaso. Este é um número muito significativo, porque ele significa perfeição. E Jesus é perfeito. Nele não há sombra de variação. Ele é perfeito. E João trouxe essa definição de tal forma que a gente entendesse a perfeição de Jesus. Esse texto, nos versículos de 1 a 21, ele nos fala sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, ele é muito importante para que a gente analise o novo nascimento. Aí vamos ver quem era Nicodemos, não é? Nos versículos de 1 a 15, nós vamos encontrar esse texto e nós vamos ler para que nós depois possamos analisar esses pontos, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim volta que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Então, quem era Nicodemos? Ele era uma autoridade entre os judeus e fariseus. Ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio, né? O Sinédrio era uma organização, um conselho governamental composto de fariseus e de saduceus, que administrava grande parte das questões civis e religiosas do povo judeu. Era um conselho, uma organização, uma reunião de pessoas, né? Quem eram os fariseus? Era uma linha religiosa, e eles valorizavam a santidade exterior. Orar em voz alta, nas praças, para que todo mundo visse, né? Mostrar que estava jejuando. Os fariseus, eles tinham uma religião de aparência. E ele era um fariseu, Nicodemos. Quem eram os saduceus? Era um grupo de pessoas ligadas à política da época de Nicodemos. Mas por que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus? Existem várias imaginações desse porquê. Ele pode ter ido para que ninguém o visse, né? Por ele ser uma autoridade, e Jesus era um profeta, né, naquela época. Mas, fazendo parênteses aqui, na época de Jesus, existiam muitos milagreiros. E quando Jesus começou a fazer milagres, nem todos identificavam ele como Messias.
como o Mestre, como o Filho de Deus. Por isso que é importante esses escritos dos evangelhos para identificar, para provar, para mostrar que aquele Jesus não era apenas mais um milagreiro daquela época, e sim o Cristo prometido lá desde o Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, e toda a história que ia se desenrolando para que chegasse nesse ponto da chegada de Jesus. O segundo ponto sobre isso, desse porquê Nicodemos foi à noite conversar com Jesus, né? Lá naquela época, o rio Jordão também, ele era utilizado por pessoas que faziam várias práticas religiosas ali naquelas proximidades. Vejam que tudo o que gerou dúvida na mente humana naquela época é porque existiam coisas que produziam um resultado, vamos dizer assim, semelhante ao que estava acontecendo com Jesus. Como discernir que Jesus era realmente o Filho de Deus? Como discernir que ele era o Messias? Quando a gente pensa assim, por que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus? Ele poderia ter dúvidas. Será que quem é este mestre? Esse homem é diferente dos outros milagreiros que estão aparecendo por aqui? Em que consiste a diferença dele? Ele aparenta ser mais sábio. Ele aparenta fazer milagres diferentes do que os outros estão fazendo. Eu estou lá para ver. Estou lá para ver. O segundo ponto que a lição nos chama a atenção é que havia naquela época um costume de que os mestres se encontrassem para conversar à noite, porque o ambiente era mais tranquilo, não tinha aquelas pessoas todas procurando. A gente não faz isso? Procura um lugar mais apropriado para conversar sobre as coisas de Deus, um momento específico para conversar com o pastor Aderlan sobre a palavra de Deus, né? Me ensine aqui, meu irmão, sobre a palavra. Me oriente aqui. A gente faz isso no meio da feira? Não. A gente procura um momento apropriado, um local apropriado para ter essa conversa, esse ensino. A gente se organiza para isso, né? E como precisa de organização, viu? Nós estávamos aqui falando sobre isso, como a vida cristã, a vida pessoal, a gente procura horário e não está encontrando. E a vida cristã para estudar a palavra também precisa encontrar o tempo, o horário, o momento certo e a pessoa certa também para ensinar a palavra de Deus. Pode ser que Nicodemos, indo à noite conversar com Jesus, ele tenha buscado isso, um aprofundamento, um discernimento, um conhecimento, num momento melhor para conversar com aquele mestre que estava aparecendo ali. O importante disso tudo é que Nicodemos se encontrou com Jesus. E nós nos encontramos com Jesus, né? E faz toda a diferença depois que uma pessoa se encontra com Jesus. Então, olha o que acontece. Nicodemos chamou Jesus de mestre. É fácil encontrar um mestre de hoje? Não. No tempo de Jesus também não. Encontrar alguém que tenha conhecimento, que tenha base, que tenha didática, que tenha disposição para ensinar e que, acima de tudo, no caso de Jesus, faça milagres, não é uma coisa que todo dia se encontra por aí. E no momento que se encontra, a gente tem que fazer o quê? Ficar junto. Beber água da fonte. Dirigir devagarzinho. Chegar logo. Tem que beber água da fonte. Nicodemos foi sábio. Ele foi e ele já chegou declarando que Jesus era mestre. Né, mestre? Jesus começou a explicar para ele, né, que precisava nascer de novo. E ele não entendeu, ou se fez de desentendido. Será que ele realmente não entendeu? Ele era mestre. E Jesus disse para ele: você não é mestre, mas você não entende uma coisa assim, uma noção tão
não entendia. Então Jesus, com a didática própria dele, começou a usar a metáfora do vento, porque a gente não vê o vento, a gente sente o vento. A gente até hoje tem estudos do vento norte, do vento sul, e quando o vento vem do sul, ele provoca isso, ele provoca aquilo, mas na época de Nicodemo não tinha tanto conhecimento acerca desse assunto, e Jesus usa a metáfora do vento. A gente vê, sente, vê não, a gente sente o vento, não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, mas sabe que ele existe, não é? O que foi que Jesus quis dizer com isso? Que a vida espiritual, ela é um mistério. É um mistério que a gente precisa viver este mistério, precisa deixar a cargo de quem tem todo o poder, que é o Mestre Jesus, para que ele venha a fazer este efeito desta nova vida espiritual em nós. Para isso ele usou essa metáfora do vento para Nicodemos. Essa palavra que está aqui dentro desse texto, né, a partir do 16, ele tem essa síntese de todo o amor e de todo o plano de Deus para as nossas vidas, quando ele declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus para o ser humano está sintetizado neste texto que está aí em João 3,16, que a gente aprende desde cedo na nossa vida cristã. A gente memoriza esse texto, mas às vezes a gente não vive o significado e a profundidade desse texto, que é o amor de Deus. No versículo 12, Jesus coloca Nicodemos numa dúvida, né? Você não é médico, eu não entendo essas coisas, porque às vezes, para que a gente aprenda, a gente precisa ter dúvidas. A partir da dúvida, a gente vai começar a pesquisar. Eu tinha um professor, ele fazia a revisão antes da prova, e ele já chegava na sala perguntando quem tem dúvidas. Quando a sala ficava toda quietinha, caladinha, ele sempre dizia: vocês não estudaram. Porque todo mundo que estuda tem dúvida. Não é? A gente nunca estuda e aprende tudo, não. Sempre fica alguma coisa que a gente não entendeu. E para que serve a dúvida? Para conversar com os mestres e os mestres esclarecerem a dúvida. E aí Jesus coloca uma dúvida em Nicodemos para que ele viesse a buscar o conhecimento. Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? O testemunho daquilo que estava acontecendo ali naquele momento da história não estava sendo suficiente para que Nicodemos cresça. Como é que ele ia entender nascer de novo, nascer do Espírito? Quer dizer, era um conhecimento que estava profundamente distinto da capacidade do Nicodemos de entender. E versículo 14, comparação com a serpente do deserto. Esse texto está lá em Números 21, 4 a 9. Eu não estou indo a todos os textos para ganhar tempo, né? É um texto conhecido nosso. Nós sabemos que houve uma infestação de serpentes quando o povo estava caminhando no deserto. E Deus orientou Moisés a que se levantasse uma serpente, para que todo mundo que visse, olhasse para aquela serpente ali naquela estaca, olhasse e fosse curado. Era o soro antiofídico daquele momento da história. Né? Mas o Antigo Testamento, ele é uma prefiguração do Novo Testamento. O que significa essa serpente que era levantada lá no deserto, naquela estaca? Prefigura que, embora
todos os que olharem para Jesus serão salvos e livres do pecado. E colocando no lugar de Nicodemos. E ouvindo o que Jesus falou para ele, dentro do conhecimento que ele tinha até ali, não era de deixar a gente surpreso de que ele se sentiu totalmente desorientado acerca das coisas profundas que Jesus falou. Porque eram coisas muito profundas que não estavam dentro do conhecimento que ele tinha recebido até ali, mesmo ele sendo mestre em Israel. A chamada de mestre alguém naquela época, nós falamos aí do Sinédrio, e ele era parte do Sinédrio, era uma pessoa de altíssimo conhecimento da lei, das escrituras, dos profetas, e ele era tido como uma das autoridades. Os registros históricos que vão além da Bíblia, que estão paralelos à Bíblia, mostram que ele tinha um papel muito forte naquela época, era muito respeitado. Então, quando Jesus fala as coisas, como é que eu vou falar de coisas espirituais se as terrestres que eu estou falando vocês não creem? Vocês não entendem. Aí vai entender, Jesus está ali se colocando. Eu estava analisando aqui, mas falando, analisando. Nicodemos chamou Jesus de mestre. Sim. A mulher samaritana, a gente vai ver no capítulo 4, chamou ele de profeta. Mas ele é mais do que o profeta. Sim. E mais do que o mestre. E aqui Jesus, por simplicidade, começa a dizer, né? Eu ouvi do Pai as coisas que eu estou falando para você. Né? Capítulo 4, 5, 6, 7, ele vai falar dessas coisas. Eu falo a vocês o que eu ouvi do Pai. Como? Eu estava ao lado do Pai. É dessas coisas que eu estou falando a vocês. E vocês têm me rejeitado. Então quem me rejeita, rejeita o Pai. Olha que nível de profundidade Jesus está entrando com Nicodemos, o mestre de Israel. Aí eu fiquei analisando, meu Deus, quantas coisas do Senhor deve ter aí, que na hora de bater na minha frente, eu vou ficar totalmente perplexo, que não é possível. Porque é tão profundo o Evangelho, tão profundo as coisas eternas, as coisas do Senhor. E outra coisa, quando os discípulos ouviam essas falas de Jesus, eles realmente, nem os discípulos entendiam. Tanto é que quando ele chegava no particular, ele ensinava para eles, né? Esclarecia acerca daquelas parábolas. E uma coisa que me chama a atenção ali, os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, né? Ele só foram entender só depois que Jesus ressuscitou, muitas coisas que ele falava, é que os discípulos falaram, ele falava sobre isso, né? No momento em que ele estava falando, mesmo os mestres, os doutores, os conhecedores da lei não entendiam, porque ainda não era o momento mesmo para entender. Que não era o momento. Não era o momento para entender, como acontece nas nossas vidas. É. A gente lê a mesma coisa todo dia na Bíblia, aí um dia a gente abre aquele texto está lá, saltando em nossos olhos. Meu Deus, como Isso, eu nunca tinha visto um isso? insight como isso na pedagogia. É incrível. Então é isso mesmo, irmão. Um dia nas nossas vidas, nós vamos ver com outros olhos coisas que estão na palavra que a gente nunca enxergou. Porque não era o momento da nossa maturidade espiritual para enxergar. E está tudo bem. Tudo está tudo bem porque somos servos do Senhor. Exato. Para aqueles que ainda não são, é preciso se apressar. Preciso se apressar, uma vez que este livro foi escrito com este objetivo. O objetivo a fim de que, crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenhais vida. Não existe vida fora de Jesus. Tenha vida em seu nome. É necessário que a gente tenha um encontro com Jesus, assim como Nicodemos teve. A partir deste momento, tudo muda. A fé centrada na pessoa de Jesus, ela está nos versículos 16 a 21. Então, esse texto que nós estamos estudando hoje, ele tem dois momentos, né? Ele tem um momento em que fala sobre Jesus
encontrando com Nicodemos pelo novo nascimento, a partir do novo nascimento e confiando na pessoa de Jesus. Esse texto de 16 a 21 vai nos mostrar o que é que ocorre na vida da pessoa. E vale um adendo aqui sobre João Batista e seu testemunho, né? João Batista demonstrou ser um homem humilde. Ele era filho de Jesus, ele era o precursor de Jesus. Em momento nenhum da história, João Batista se arvorou no direito de querer ser igual a Jesus ou de querer ser mais do que Jesus. A gente vai ver que ele declara aqui no versículo 28 que ele não é o Cristo, que ele era apenas um porta-voz, e ele diz aqui que ele era apenas o amigo do noivo, que a gente hoje chama de padrinho, né? No casamento. E na cultura judaica, o amigo do noivo, o padrinho, ele levava a noiva e entregava ao noivo. Então, quem é a noiva? A igreja aqui. E João aqui, ele está dizendo que ele é apenas um amigo do noivo e que a função dele nesse contexto era pegar a noiva, quer dizer, aquelas pessoas que criam, eram batizadas por João e eram encaminhadas para Jesus. Esse é o contexto. João diz que Jesus veio do alto, então ele tinha um conhecimento que estava acima do conhecimento de João e que por isso ele estava levando as pessoas para terem esse encontro com Jesus. Há um momento em que os discípulos de João começam a falar: olha, aquele também está batizando, mas João, em momento nenhum, questiona e sim direciona as pessoas para Jesus, confirmando a divindade de Jesus. E finalizando, este Evangelho de João, ele mostra que Jesus veio do alto, que ele é o Senhor, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador de todos aqueles que o aceitam. Glória a Deus, né? Porque nós aceitamos e tristes somos por aqueles que ainda não abriram os olhos espirituais para entender que Jesus é Senhor e aceitá-lo. Porque faz toda a diferença na vida de uma pessoa aceitar Jesus. Faz diferença aqui, faz diferença na eternidade. E devemos ter esse ardor no coração para essas pessoas que ainda não creram e ainda não viram a Jesus como Senhor, como Filho de Deus e como Salvador. João se declara ser apenas uma testemunha de tudo que viu e ouviu. E vamos aprender com João essa humildade de que Senhor e Mestre é Jesus. Não querer se arvorar no direito de sermos detentores de alguma coisa do reino de Deus, porque nós somos apenas objeto da graça e da misericórdia do Senhor. Que a salvação só vem em Cristo. Desde aquela época existiam muitas pessoas tentando enganar, ludibriar a fé das pessoas. E ainda hoje temos pessoas assim. E devemos usar o conhecimento do Evangelho de João para mostrar para as pessoas que não existe salvação em nenhum outro, em que só no nome de Cristo que é dado o poder de salvar. E Deus concede o seu Espírito Santo a quem quer, na hora que Ele deseja. Isso acontecia no Antigo Testamento, estão aqui as referências, né? Em que, num momento determinado da história, o Espírito Santo de Deus era concedido para que aquele homem, aquela mulher pudessem fazer algo que era da vontade de Deus. E também, em nossos dias, o Espírito Santo de Deus vem para o coração de quem quer, só de quem aceita, só de quem busca, só de quem crê e quem busca a salvação. Esse é o objetivo deste livro, né? Ensinar que nós podemos ser salvos por Jesus e que quem crê tem a sua vida mudada e que recebemos o Espírito Santo do Senhor no momento da nossa conversão. E com Jesus, todas as coisas lhe são dadas. Quer dizer, João era humano, mas Jesus é o dom.
as coisas. Essa é a diferença que João chama a nossa atenção, João Batista, para fazer esse discernimento de que Jesus era diferente dele. E que João, aquele discípulo amado, também traz para nós essa conclusão, que esse de Jesus é o Mestre, é o Salvador, é o Senhor, é o dom, todas as coisas lhes foram dadas. Ele estava desde a fundação do mundo, ele foi encarnado, enviado para trazer o conhecimento do Pai para nós e para que assim nossas vidas fossem transformadas. Sim, glória a Deus. Amém. E essa palavra, esse objetivo do livro de João, ele seja afirmado todos os dias nas nossas vidas. Amém. Nós vamos encerrar, ora, eu vou pedir a irmã que ore, encerrando este momento. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa aula. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ensina a gente tanta coisa, meu Deus, sobre a sua pessoa, Pai, todas as suas virtudes, todas as coisas que o Senhor declarou sobre o Senhor mesmo. Amém. Obrigada pela vida de irmã Gildete, que o Senhor continue acrescentando inteligência, Pai, e que ela Amém. possa aperfeiçoar a fé dela cada dia. Amém. Abençoa a vida de cada irmã também, Pai, para que o coração deles esteja cada dia mais cheio do Senhor, Pai. Amém, Senhor. Abençoa a vida de Jamás, de Nicole, Pai, Glória a também. Deus. Abençoa a minha vida, Pai, para que a gente possa caminhar, Pai, cada dia rumo à cruz, rumo ao Senhor, Pai. E que a gente possa estar pronto no fim, Pai.